Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Tem tempo que a gente não se reúne, né? Eu estava com saudade de gravar os vídeos, né? Foi uma semana muito intensa, mas eu não consegui organizar meu tempo direitinho para poder vir aqui gravar a nossa meditação diária, mas com a graça de Deus retomamos, né? E o dia de hoje é impressionante porque a gente vê Jesus na sua missão de divulgar o reino dos céus, de falar aos corações sobre a importância da conversão. Então, Jesus cura, liberta, anuncia, prega e atrai multidões que acabam por fazer o reconhecimento mais absoluto possível diante de todo o bem que Jesus realiza. Quer dizer, realmente, este é o Filho de Deus, este é Deus com Deus, né? Então, esse é o reconhecimento que as pessoas têm de Cristo ao conhecê-lo, de fato, ao ter experiência com Ele, não apenas com os milagres, mas com tudo que sai de seu coração. E esse testemunho hoje de Cristo neste mundo, neste tempo, conta com a graça do Espírito Santo enviado sobre a Igreja, sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e principalmente sobre o legado que a Igreja hoje vive de perpetuar a palavra, os sacramentos, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a unção de cura e assim vai, né? A reconciliação principalmente. Então, nós estamos diante desta mesma oferta. A igreja continua pregando, a igreja continua anunciando, distribuindo o Cristo, digamos assim. E as pessoas continuam a fazer discernimento. É tanto que nesses últimos anos, meses, né, décadas, tem aumentado o número de pessoas que começam investigando a verdade, investigando os fatos, investigando os limites até do conhecimento humano e percebendo como isso se encaixa ao pensamento filosófico clássico e assim também ao teológico, ao conhecimento de Deus. Então, aquilo que os filósofos antigos chegaram, né, que apenas pelo uso da razão, sem mesmo contarem com a revelação divina, contida em toda a Sagrada Escritura e principalmente no legado de Cristo, eles ainda assim deduziram, né, a impossibilidade de não existir Deus. Só não sabiam que esse Deus, além de relacionável, além de conhecível, ele era também, tinha se feito homem, né? Ele também se relaciona conosco de uma maneira não apenas criadora, mas paterna, né? Distribuidora de vida, de dons. Mas hoje, o que se distribui a respeito de Cristo tem o mesmo peso, a mesma densidade, é o próprio Cristo, né? Então, a gente precisa fazer reconhecimento dele em tudo que se manifesta em nosso meio, graças à ação do Espírito Santo. Isso está vivo e permanente. E as pessoas ainda fazem discernimento, né? Este é o Cristo, este é o Senhor, este é a verdade, este é o caminho, este é a vida, né? Mas nem todos. E se engana o coração humano que acredita que se tivesse vivido, né, naquele tempo, no primeiro século, né, nos primeiros anos, teriam visto todos os sinais de Cristo que estão justamente na pregação, nos milagres, no testemunho, na integridade sapiencial de Cristo, né? Que manifesta pleno conhecimento natural e sobrenatural. E une as duas coisas, né? Todo homem é um todo Deus e ele é presente e ele mostra a excelência de tudo. E se engana a pessoa que acha que vivendo lá naquele tempo teria conseguido também vencer com mais dificuldade sua dificuldade de entendimento, de adesão a Cristo, né?
Não, porque não depende de um posicionamento no tempo, não depende de um posicionamento cultural, não depende de um posicionamento afetivo. Para a gente fazer reconhecimento de Cristo, eu dependo de Cristo. E eu preciso mesmo mergulhar nesse conhecer. Esse conhecer vai denunciar as minhas falhas, vai denunciar a minha rispidez, vai denunciar a minha falta de coração, vai denunciar as minhas paixões. E nelas eu vou vendo aonde estavam as travas dos meus olhos. Onde é que estava a trava que impedia esse pulsar da minha alma pela verdade? Aonde que eu procurava a saciedade e não obtinha? Aonde que eu alimentava a minha fome, né? Sem dar a ela pão de verdade. Onde estava a minha sede e eu não dava bebida verdadeira, que saciasse. Então, conhecer Jesus é também conhecer aquele poço lá na Samaria, na qual a samaritana um dia foi para retirar água, e estava lá Jesus, e este disse: se soubesses quem te pede de beber, tu mesmo o pedirias, que te desse de beber, pois a água que ele tem a extrair é água viva, e jamais se experimentará sede. O alimento que dele vem também é alimento vivo, e jamais se experimentará fome. Então, existe uma condição essencial em conhecer, buscar e aderir à fé. É quando o homem nega tudo, nega justamente até sua própria natureza humana, que ele acaba se destituindo naturalmente daquilo que o atrairia para a verdade. Né? Então, existem homens que, de tão animalescos, de tão apaixonados, de tão iracundos em seu pensamento, eles acabam até excluindo-se da condição humana mais essencial, a de que buscamos a verdade, de que buscamos o amor, de que queremos amar, de que existe uma vocação em nosso coração e de que essa vocação é conhecível e saciável. Então, o homem precisa voltar a ser homem, voltar a ser o que é. E nesse que é, ele há de descobrir, né? E fazer reconhecimento desse Deus. Então hoje, na liturgia, a gente vê pessoas chegando a esse discernimento. É importante a gente olhar para essa leitura e perceber, olha, homens daquela época, homens antes, homens depois, conseguem fazer reconhecimento de Jesus, conseguem fazer reconhecimento de Cristo. Por que não eu? Isso que é o mais importante, né? Por que não eu? Então, rezemos pedindo ao Senhor que nos abra os olhos, o coração, nos abra os ouvidos, dilate o nosso entendimento, para que a gente não se desperdice, porque o tempo de hoje é favorável sim a reconhecermos o Senhor. Então, a leitura está em Marcos 3, versículos de 7 a 12, e diz assim, ó: naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. Também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Então, meus irmãos, vejam, existe aqui um potencial atrativo, né, do nosso Senhor para conosco. Jesus chegou a precisar de estar em uma barca para que a multidão não o comprimisse. E a leitura é bela em citar que todas as regiões, inclusive aquelas onde tinham estrangeiros, né, voltavam-se a Cristo. E como Cristo estava no centro ali, era como se todos voltassem para dentro de si
para dentro das realidades que estavam sendo propostas, pregadas, anunciadas, né? Que as pessoas fizessem esse reconhecimento de si mesmas. Olha, se eu for reconhecer em mim mesmo quem eu sou, o que eu busco, né, a minha natureza e o que realmente anseia a minha alma, eu vou entender que eu tenho apetites, vontades universais, que não vão ser principalmente preenchidas pelo alimento de cada dia, pelo dinheiro que se põe no bolso, pela poupança que se tem no banco, pelo teto que se põe sobre a minha cabeça, nem o chão sobre o qual eu piso e ando. Não é isso a minha segurança e não é isso que anseia a minha alma. E a gente vai vendo homens mais velhos que ainda estão irresolvidos, homens extremamente pródigos, com família, filhos, bens, e ainda assim não estão plenamente resolvidos. E homens, às vezes, destituídos de tudo, de carreira, de dinheiro, de posses, de família, e estão plenamente saciados, pelo menos aparentemente, né? Então, vejam, o povo parou aqui numa certa maturidade diante do que se apresentava, desse Cristo que anunciava o reino, pregava, curava, libertava, expulsava demônios e infundia virtude, fé, esperança e caridade. E essas pessoas eram atraídas por Cristo. Há um ponto em que ele precisou dessa barca, que é sinal ali de algo que está no início, no seu germe, que é a igreja. Então a barca, o lugar onde Cristo está abrigado. E sobre a praia, até para simbolizar mais uma vez o batismo das pessoas. A necessidade de renovação, de morrer para o homem velho e de nascer para a pessoa nova em Cristo. E o sal que dá tempero e que dá a vida, mas também conserva contra o pecado, contra a maldade. Então nessa leitura tem receita para tudo, principalmente nos símbolos aqui citados. Então as pessoas se jogavam até Jesus, ou seja, se lançavam até o Senhor, movidos então pela sua vontade e pela sua inteligência, e os dois estavam cooperando um com o outro finalmente. Lembre-se que muitas vezes, quando a gente erra no nosso discernimento, às vezes a nossa vontade está corrompida por uma paixão, a nossa razão está dizendo para a gente ir para o outro lugar, mas um dos dois vai vencer, e geralmente é a vontade inclinada às paixões. Mas aqui as pessoas se lançavam, é como se fosse a vontade finalmente unida à razão, ao entendimento, a uma fé. É como se fosse uma ordem. O homem não está dividido, porque quem divide é o diabo, é o tentador. Mas o homem está unido e ele olha para dentro de si. Todos eram atraídos a Jesus. E aí, atraídos a Jesus, o mal se dispersava, os espíritos imundos iam-se embora e iam até fazendo esse reconhecimento, né? De que ali é Deus, é o Filho de Deus, portanto é Deus. E esse reconhecimento se faz no testemunho dos homens que estavam aqui acorrendo a Jesus, e um desses testemunhos cala, né? Porque Jesus, vendo que os espíritos imundos faziam reconhecimento de que de fato ele era o Filho de Deus, pede para que eles calem. Por quê? Esse reconhecimento de Cristo é para gerar união, é para gerar comunhão, é para gerar testemunho, é para gerar unidade e santidade. Como os demônios já abandonaram o servir, abandonaram o amor, abandonaram a vocação, né? Abandonaram tudo. Eles testemunham, mas com revolta, com rancor, com ira, por não participarem mais, por não quererem mais servir nem amar. Então esse tipo de testemunho não vale. Mas muitas vezes o testemunho daqueles que de fato se lançam e querem comunhão e abandonam os pecados e voltam-se para a graça, é um testemunho que fica calado, né? Quiescente. E nesse sentido, eu olhando para essa leitura percebo que é necessário que esse Cristo que me habita,
como habita você, precisa atrair, ser um lugar de lançamento, de manifestação, né, do sagrado, mas também do que é humanamente ordenado, bom. Então, precisamos ser como que um atrativo para toda essa graça, né? E ser esse sal que Jesus está sendo aqui, esse tempero e essa luz para a vida do nosso próximo. Então, já é tempo, no início desse ano, de tendo passado por um Natal, meditarmos. Quanto nós temos evidenciado a nossa fé, quanto nós temos nela meditado, vivido, crescido, amadurecido de fato, quanto nós deixamos de ser homens dispersos pelas aparências e pelos apetites e pelas distrações, voltamos para o nosso interior para fazer reconhecimento de Cristo e já temos nos empenhado em manifestá-lo ao nosso próximo. Já é tempo disso, né? Estamos no tempo comum, já é a segunda semana do tempo comum. Então, já é o tempo em que o fruto do Natal desponta em nós. Aquela alegria permanente que o Senhor deseja que exista em nosso coração, ela já começa a querer dar frutos, né? E favoravelmente no nosso trópico a gente vive o verão, que é justamente o lugar onde o tempo, né, onde a gente vê as flores e os frutos brotarem e saciarem e perfumarem o ar que a gente respira. É necessário então que os frutos do nosso coração, da nossa alma entregue a Cristo, perfumem a vida deste mundo, acendam os corações que jazem nas trevas, inflamem no coração do próximo um desejo de imitação, de seguimento, de conversão a Deus. Então, é sempre maravilhoso olhar que antes, como nessa leitura, hoje e amanhã também, os homens permanecerão sendo homens, mulheres permanecerão sendo mulheres, e ambos têm a capacidade de olhar para Jesus, que está presente o tempo inteiro e a toda hora, e fazer discernimento. Porque existe no mundo esse espírito revoltado que anuncia mesmo Cristo, mas de uma maneira perversa, a um ponto em que tem aumentado, às vezes, o número de pessoas que, guiadas talvez por uma má índole, por paixões desordenadas ou até pelo falso testemunho de muitos cristãos, que se dizem cristãos, né? E tem aversão a Cristo. Às vezes é difícil da gente falar sobre isso, né? Mas é um tempo, é uma sociedade que tem aversão a Cristo. Um exemplo simples disso é que hoje eu fui para a academia fazer o exercício, não é para desentupir as artérias mesmo, viu? E aí não tô com a blusa aqui que eu botei para lavar, mas ela tem uma estampa, né, de Jesus aqui na frente, um rosto de Jesus e atrás uma estampa enorme do rosto de Jesus, tipo um vitral assim de Cristo, né? E tinha gente que gostava, que olhava, sorria, mas tinha gente que olhava assim. Ou olhava assim e depois balançava a cabeça como em rejeição. Aquilo me assustou, sabe? Porque em nenhum momento eu imaginei que a aversão a Cristo no tempo de hoje fosse tão forte. Eu sei que a aversão talvez tenha sido para comigo. Ou seja, me detestam pela imagem que podem ter de um cristão em nossa época. Que o cristão vai ser visto como conservador, como aquele que apoia a família e a vida, enfim, e de fato, né? Mas terem aversão a Cristo, será que o conhecem? Será que têm percebido a sua luz, sua vontade neste mundo? Então eu preciso mais ser evidência desse Cristo, para além até da minha estampa, né? Mas que olhem para o meu rosto, para a minha atitude, para minha vida e ali enxerguem algo que seja
curado, tocado, onde a minha vida seja alegre, feliz, seja sal, seja luz, né? Então, fico pensando, ontem Jesus era visível, né? Hoje ele é, amanhã ele permanecerá sendo. Mas louvado seja Deus pelo fato de todos os homens terem a capacidade de discernir na sua palavra, na sua manifestação, nos seus sacramentos, no seu espírito, que permanece dando frutos